para a igreja, para nós que estamos aqui, para aqueles que estão me acompanhando nas redes sociais, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu quero trabalhar sobre 3 verdades preciosas do reinado da graça sobre o pecado. Da última vez que estive aqui pela manhã, nós trabalhamos 2 verdades, mas hoje eu quero trabalhar 3 verdades preciosas do reinado da graça sobre o pecado. Romanos capítulo 6, verso 5 e o verso 6. Eu quero convidar você, em reverência à palavra de Deus, a se colocar de pé. E diz assim a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui a carta de Romanos, capítulo 6, verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, ela é a verdade. E, ó Deus, te pedimos que agora, nesse momento, o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos conduza nessa jornada, ó Deus, em que vamos aprender da Tua palavra. Que a Tua palavra possa mudar tudo o que há em nós, ó Deus. Tão somente o Senhor. E que, ó Deus, cada um de nós estejamos atentos ao ouvir a Tua voz nessa manhã. Por isso, Senhor, toma cativo, ó Deus, o nosso coração e todo o nosso ser, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos contemplar a verdade que salva, que muda e que transforma as nossas vidas. Por isso nós oramos e te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Interessante que a doutrina do reinado da graça levou alguns dos libertinos judeus, nessa época em que Paulo está falando aqui, na época do apóstolo Paulo, a distorcer. Interessante que, quando nós olhamos lá, voltamos um pouquinho o nosso olhar para o capítulo 5, na parte B do versículo, Paulo vai dizer assim que aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. E aí os libertinos pegaram esse ensinamento, olharam para aquilo que Paulo estava falando e começaram a pensar assim, então na prática nós podemos pecar à vontade. Ou seja, quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai superabundar. Só que não. Nós fomos libertos da escravidão do pecado de uma vez por todas. É o que Paulo está ensinando. Então nós estamos livres do poder do pecado. E aí, pensando nisso, a primeira lição nessa manhã, que eu quero trabalhar com os irmãos, a primeira verdade do reinado da graça sobre o pecado, é que o pecado não tem mais poder sobre nós. Amém? Clécio, que maravilha! O pecado não tem poder sobre a nossa vida. Sabe por quê? Ao nos unirmos com Cristo em sua morte, logo o pecado não tem poder mais sobre nós. Uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. É por isso que a cruz do Calvário e o derramamento de sangue de Jesus lá impactou toda a história da humanidade. A morte e a ressurreição de Cristo não são apenas fatos históricos ou doutrinas significativas, mas são experiências reais e pessoais. Por isso que quando nós vamos para o batismo e olhamos para uma pessoa que está entrando lá nas águas para ser batizada, e quando ela afunda ali, ela está dizendo assim, olha, esse velho homem está morrendo justamente como Jesus morreu. E quando nós levantamos a pessoa ali das águas, estamos dizendo, olha, um novo homem agora está surgindo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós nos deparamos com uma libertação do poder do pecado sobre a nossa vida. Novo homem, uma nova mulher. E temos o privilégio de participar da morte e da ressurreição de Jesus. É por isso que Isaías, lá no seu capítulo 53 e verso 6, vai dizer assim, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, Jesus levou os meus pecados, os seus pecados lá.
e se fez, e se tornou pecador naquela cruz horrenda, em seu lugar e meu lugar. E 1 Pedro, capítulo 2, 25, vai dizer, afinal, viveis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. A morte de Jesus na cruz trouxe um novo significado para a humanidade. A morte de Jesus na cruz trouxe na minha vida um novo significado. E eu aprendi que por meio da morte de Jesus, eu tenho a salvação. E a partir do momento que entrego a minha vida para Jesus, um novo homem. Nós não podemos nos esquecer que a nossa união com Cristo não é apenas em sua morte, mas também na sua ressurreição. E os que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, morreram espiritualmente falando. Irmãos, o velho Clécio morreu. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o velho Clécio morreu e um novo Clécio nasceu. É assim que acontece, um velho Joel faleceu e um novo Joel espiritualmente falando surgiu. Um velho Israel faleceu, um novo Israel surgiu. Um velho Jacó morreu, um novo Israel de Deus surgiu. É assim que o Evangelho, é assim que o poder da salvação, por meio de Jesus, faz na nossa vida. E a nova vida em Cristo nos ressuscitou desse velho homem. Muitos aqui que estão sentados, que estão me ouvindo, me assistindo, eram conhecidos como homens e mulheres horrendos. Sabe por quê? Porque nós tínhamos um passado horrível. E hoje, pela graça de Deus, nós somos transformados. E basta nós conversarmos um pouco da nossa velha natureza humana, e logo alguns vão assustar. Puxa vida, eu não acredito que você fazia isso. Sério mesmo? Você tão bonito, paletózinho aí e tal, fazia isso? Puxa, minha irmã, você aí toda empiriquitada, toda cheia dos trejeitos de crente, fazia isso mesmo? Era assim? Muitos de nós éramos desobedientes aos nossos pais. E tem coisas que fizemos que eles nem sabem. Mas, Clécio, deixa quieto, deixa isso para lá, uma outra hora a gente fala disso. Quero nem lembrar. Alguns eram ladrões, outros praticavam as extorsões, outros eram alcoólatras, outros eram viciados em drogas, em prostituição, assassinos e por aí vai. Esse tempo atrás eu contei, eu sempre repito do caso lá do presídio, daquele homem que chegou para mim e eu estava pregando para ele sobre o novo nascimento em Cristo Jesus, sobre o perdão, sobre o pecado, e ele disse assim, mostrando uma foto para mim de uma menina linda, de 2 anos de idade, e de uma mulher muito linda. Eu disse, que família linda. Ele disse, então, mas eu matei elas com uma marreta. Estou aqui cumprindo a pena. Puxa, pastor Clécio, nem me fala desse caso de novo, hoje, culto de manhã. Deixa a gente mal pra caramba falar desses negócios, vamos falar de uma outra coisa. Mas é verdade, e tem muita gente vivendo sobre a égide do pecado, mas alguns silenciosamente, mas outros ganharam a mídia, outros não tiveram como. O pecado tornou-se visível de tal forma que mexeu com toda a estrutura de uma sociedade. Mas muitos de nós estamos silenciosamente cultivando o pecado nas nossas vidas. Alguns acham que a vida cristã é só vir ao culto, cantar e receber uma palavra forte. Como eu disse, como eu ouvi um dia atrás aí, a mulher lá no rádio, o pastor 1 hora pregando, pastor, dá uma palavra forte. Aí ele disse, irmã, a palavra forte é a palavra do Senhor, eu não tenho nada para dizer. Mas às vezes a gente vem para o culto, quer ouvir um belo de um sermão, uma bela de uma mensagem, uma palavra forte. Alguns acham que vida cristã é isso. Colocar uma roupa de crente, entregar o dízimo e pronto. Isso não é ser crente, meu irmão. Isso é religiosidade. E deixa eu te dizer uma coisa, e o inferno está cheio de gente religiosa. Está lotado. Tem gente lá fugindo pelo ladrão. De tanta religiosidade. Embora nós, crentes, não tenhamos ainda experimentado a ressurreição física, é certo, nós somos assegurados dessa realidade futura pelo fato de que Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. É o que João, capítulo 14, verso 1, verso 3 vai nos dizer, que não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito.
Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa, de que estaremos com Jesus. Se morrermos um dia, estaremos com Ele. E se Ele vier, nós vamos subir aos céus com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14 vai dizer: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Que coisa maravilhosa. Irmãos, logo da mesma forma nós ressuscitamos com Cristo da morte espiritual. Essa ressurreição ela é espiritual. Agora com Cristo nós podemos viver livres da escravidão do pecado. Uma vez com Cristo, os nossos pecados também foram crucificados. Faça o teste. Essa semana aí, põe aí no caderno algum pecado aí que não está conseguindo livrar dele. E diga para ele: pecado, ó, fui. E aí ele vai olhar para você, vai vir ao seu encontro e vai dizer: pecado, eu fui, não quero mais, estou fora. Porque nós somos libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz. Você pode escolher não pecar. Você pode dizer assim: olha, é maravilhoso o pecado, doce como um mel. As abelhinhas adoram. Mas o pecado nos destrói. E o pecado nos conduz ao inferno. E nós podemos dizer para o pecado: olha, fui. The house, casa caiu para você aí, pecado, fui. E a segunda verdade do reinado da graça sobre o pecado é que nós fomos crucificados em Cristo Jesus. E aí os irmãos podem, algumas pessoas que estão aqui, que já não conhecem muito bem o Evangelho, podem perguntar: ô Clécio, quem é o velho homem e quem foi crucificado com Cristo? Irmãos, certamente é a totalidade de quem nós éramos anteriormente sem Jesus Cristo na nossa vida. Não se trata apenas da nossa velha natureza humana, pois ainda está presente em nós, mesmo depois de convertidos. O chassi dá uma puxadinha para a esquerda e você está indo, o guarda-reio está te esperando, você está tentando trazer, e aquela luta é o pecado, porque a velha natureza ainda está presente em nós. Tem um teólogo conhecido dos irmãos aí, John Murray, e certamente eu concordo com ele quando ele diz que o nosso velho homem é o homem não regenerado, em sua inteireza, em contraste com o novo homem regenerado em sua inteireza. E aí o Hendricks vai dizer o seguinte, ele acrescenta que o velho homem é a pessoa como nós éramos outrora, a nossa natureza humana considerada a parte da graça, sem a graça de Jesus. Uma outra pergunta surge: pastor, e se o cristão tem o poder da ressurreição de Jesus para vencer o pecado, como o senhor está dizendo, por que é tão difícil fazê-lo? Pergunta inteligente. Se o nosso velho eu foi crucificado com ele, por que esse velho eu ainda tem tanto poder? É o que vem na nossa mente. Ué, se eu sou um salvo em Cristo Jesus, por que eu tenho essa necessidade desse maldito pecado na minha vida, essa tranqueira que me acompanha todo dia? Não é isso? Pois bem, eu estava lendo aqui em casa sobre um agente funerário que ele disse assim que um cadáver, os músculos. E aí ele disse assim que um certo dia ele estava lá, arrumando as coisas ali, e de repente o cadáver caiu de cima da mesa para o chão. E aí se tem um paulista lá, tem um paulista aí nos ouvindo, você vai falar assim: cê é louco, velho. Se tem um mineiro então, vai assim: cruz credo, ai. Eu não vou ser agente funerário de jeito, espécie alguma. Mas depois de compartilhar aquele insight dele ali, aquele agente funerário disse assim: essas coisas não me incomodam mais, porque eu sei que o morto é morto, mesmo quando ele age como um vivo. E é verdade, meu irmão. De fato, o mesmo vai ocorrer com o nosso corpo de pecado. Ele continua se movendo como se ainda estivesse no comando. Ele ainda acha que tem o poder. Sabe por quê? Nós ainda cometemos alguns pecados que nós não queríamos cometer.
Mas antes nós tínhamos que fazê-lo porque nós éramos escravos do poder do pecado. E se nós continuamos a pecar é porque nós nos esquecemos da nossa verdadeira identidade, hoje em Cristo Jesus. E nós não podemos jamais esquecer da nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. No entanto, o sentido de crucificar a carne com as suas paixões refere-se, irmão, a algo que deve ser feito sempre. Todos os dias eu tenho que olhar e dizer assim: morri para o pecado em Cristo uma vez e definitivamente eu morro para o meu eu todos os dias. Abri o meu olho e eu digo: pecado, eu morri para você. E vou caminhar hoje, ó, juntinho com Jesus. Estou fora de você, pecado. Todos os dias devemos crucificar o velho homem. O nosso velho homem, a palavrinha do grego, que palaios, antropos, velho homem, é tudo aquilo que nós éramos antes de nos tornarmos cristãos. Interessante que em o novo homem é aquilo que nós somos, assim que nos tornamos cristãos. O novo homem não é perfeito, isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Você vai anotar Efésios capítulo 4, verso 22 e verso 24. Efésios 4, capítulo 4, versos 22 e versos 24. E vai ler demasiadamente essa semana. Porque vai dizer assim, o verso 22 de Efésios 4, no sentido de que quando ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedestes da verdade. O velho homem é escravo do pecado e o pecado leva à destruição. Você não pode sair daqui dessa manhã na certeza de que o pecado leva à destruição. Por isso a terceira verdade do reinado da graça sobre o pecado é que o corpo do pecado deve ser destruído. E certamente Paulo aqui ele não está se referindo ao corpo humano, pois este não é em si mesmo pecaminoso, como pensavam os gnósticos no passado, que o corpo aqui que tinha pecado, essa pele, essa carne. Trata-se da natureza pecaminosa que se expressa por meio do corpo, ou seja, o corpo condicionado e governado pelo pecado. Trata-se, meu irmão, minha irmã, do nosso velho eu, do nosso velho homem. Isso é a nossa natureza adâmica. A natureza que foi corrompida no jardim do Éden. Por isso que Romanos aí um pouquinho para frente, no capítulo 6, verso 12. Dá uma olhadinha aí. Dá uma mexidinha na página aí. Romanos 6, 12. A palavra de Deus vai dizer assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O corpo do pecado é um corpo dominado pelo pecado. Você faz o que não quer fazer e diz: eu me rendi a esse pecado, é por isso que eu me prostituo, é por isso que eu faço isso, por isso que eu uso drogas, por isso que eu faço tudo isso, Ou seja, o corpo enquanto condicionado e controlado pelo pecado. E uma vez que o pecado usa o nosso corpo para os próprios propósitos malignos, pervertendo assim os nossos instintos naturais, transformando eles em pecado. E os pecados transformam, por exemplo, você tem um probleminha aí com sonolência. É um probleminha, normal, eu tenho uma sonolência. O pecado transforma a sonolência em preguiça. E a Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Clécio, eu tenho um probleminha com a comida aí, rapaz. Eu sinto uma fome assim, né, de um elefante, sei lá. E a fome se transforma numa glutonaria. E aí outros vão dizer assim, eu tenho um problema com a questão sexual, com a sexualidade. E aí vem o pecado e transforma isso numa luxúria. E aí você se rende a tudo isso. Então Paulo vai caminhando para o final da sua argumentação, dizendo que o corpo do pecado, ele deve ser destruído.
E o verbo grego aqui é o kartagio. Não significa eliminar ou erradicar, mas derrotar, incapacitar e destruir de poder. E esse destruir aqui não é desaparecer, mas ser vencido. Não significa ser aniquilado, mas despojado de poder, subjugado. É isso que nós precisamos fazer com o pecado da nossa vida. Subjugar, dominar o pecado. E a natureza adâmica, ela não é extirpada na conversão. Mas nós recebemos poder para subjugá-la, para dominá-la. Ou seja, a nossa natureza pecaminosa não foi embora, mas nós precisamos subjugá-la e dominá-la. E aí o teólogo Wisber vai dizer que o termo destruído não significa aniquilado, mas sim desativado, tornado ineficaz. É isso que o pecado tem que ser na nossa vida, na vida do crente, daquele que foi lavado e remido pelo poder do sangue de Jesus, tornar ineficaz. Você sabia que o único jeito de ser justificado do pecado é receber a sua paga, é cumprir uma sentença? Interessante que o preso, ele vai cumprir uma sentença, e quando ele cumpre, ele está quite com a lei. E se alguém pega aí 30 anos de cadeia e morre, esses 30 anos de cadeia, ele não vai cumprir, ele está morto. Fica livre da pena. A lei não age sobre quem já morreu. E é interessante que, pensando nisso, tem um teólogo chamado F. Bruce, que ele vai dizer assim: a morte paga todos os débitos, de sorte que o homem que morreu com Cristo vê apagado o seu registro na lousa, e está pronto para começar vida nova com Cristo, livre do vínculo do pecado. Irmãos, uma coisa é certa: a morte quita todas as dívidas. E é isso que a morte de Cristo fez com o pecado do velho homem lá na cruz do Calvário. Quando nós nos identificamos com Cristo, nós morremos, legalmente falando, para o pecado. Você em Cristo, eu em Cristo, morremos legalmente para o pecado. Nós não devemos mais nada à lei. Agora, nem o pecado, nem a lei tem mais direito legal sobre nós. Olha só que interessante, assim como a morte liberta o homem de todas as obrigações, assim ela nos liberta nós que morremos com Cristo, da obrigação de nos sujeitarmos ao reinado do nosso velho Senhor, conhecido como pecado. E estar justificado do pecado pode se dar apenas a alguém que paga o preço do pecado. Seja o pecador, seja então um substituto apontado por Deus para pagar a dívida. Foi o que Jesus fez. Não existe meio de escapar a menos que alguém assuma a nossa culpa. Um criminoso, então, sentenciado e condenado à prisão, ele precisa cumprir a pena para que ele possa ficar livre. E uma vez cumprida essa sentença, ele deixa de ser alguém que com a lei, com a justiça. Ele não precisa temer mais as autoridades, porque as demandas da lei foram cumpridas. E o criminoso, então, está justificado do pecado. O mesmo princípio é aplicado se a penalidade for de morte. A lei, ela não pode punir quem já morreu. É por isso que o morto está quite da lei. Porque eu e você, nós merecíamos morrer por causa dos nossos pecados. E morremos. De certa forma, não fisicamente, mas atualmente, na pessoa de Jesus Cristo lá na cruz, o nosso substituto legal morreu em nosso lugar. Por isso que agora diante de Deus, aquela plaquinha de culpado se transforma, vira justificado. O sangue de Jesus nos justificou. Consequentemente, nós estamos mortos em Cristo, estamos justificados do pecado. E eu quero concluir, irmãos, e quero trazer à nossa mente ainda nessa manhã as 3 lições aqui que nós destacamos. Relembrando as 3 verdades, a primeira verdade do reinado da graça sobre o pecado é: o pecado não tem mais poder sobre nós. E a segunda verdade do reinado da graça sobre o pecado é: fomos crucificados com Cristo.
Terceira e última verdade do reinado da graça sobre o pecado é: o corpo do pecado deve ser destruído. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, logo por meio da morte de Cristo, nós fomos unidos com Ele tanto na morte como na sua ressurreição, de forma que o nosso velho homem, o corpo do pecado, foi destruído. E agora nós não sirvamos mais o pecado como escravos, mas como homens e mulheres livres. E é por isso que a graça de Jesus, ela reina sobre o pecado. Nem eu nem você podemos nos esquecer disso. E eu quero terminar nessa manhã, por meio do nome, do sangue de Jesus, fazendo a seguinte pergunta para você que está aqui nessa manhã. Eu quero que todo mundo feche os olhos agora. Se você está aqui nessa manhã e ainda não se batizou, se você ainda continua vivendo uma vida difícil, e talvez aí você que ouviu essa mensagem agora pela manhã, aí dentro do seu coração possa estar dizendo assim: olha, tem sido muito difícil, eu não estou conseguindo. Mas em nome de Jesus, eu quero perguntar para todo aquele que está tentando caminhar a vida com Jesus e não conseguiu livrar do pecado, eu quero que você fique de pé nessa manhã. Porque eu quero orar com você e quero pedir para que o Senhor mude a sua vida. Porque o sangue de Jesus nos muda, amém, amém. E nós não precisamos ter vergonha, porque todos nós éramos pecadores. Amém. Clécio, eu não tenho conseguido, eu tenho feito de tudo, mas eu não consigo. Quando eu digo que não vou fazer, aí eu faço. Fique de pé. O diabo, ele nos detesta. O diabo detesta a igreja, ele detesta Jesus, ele detesta Deus. E o projeto e o plano de Satanás é nos destruir por meio do pecado. Porque o pecado nos afasta do Senhor e nos leva para o inferno. Mas um dia Jesus na cruz morreu e disse assim: olha, eu estou indo por sua causa na cruz e eu vou tomar sobre mim os seus pecados, as suas iniquidades, e eu vou me fazer enfermo na cruz por você. Foi isso que Jesus fez. E quando Cristo fez isso, o nosso pecado foi derrotado. O nosso pecado agora é um cãozinho lá na coleira, em que nós temos o domínio. E a Bíblia diz que um dia em Apocalipse, que esse diabo, que esse Satanás será lançado no fogo do abismo para todo sempre. E o pecado não mais terá força sobre a nossa vida. E quando nós chegarmos no céu diante do Senhor, com um novo corpo, regenerado, transformado, corpo de glória, esse pecado também não estará conosco mais. Mas nós podemos viver essa vida agora, libertos do poder da escravidão do pecado. Mais alguém? Glórias a Deus por quantas pessoas se levantaram. Nós precisamos ter coragem de olhar para o pecado e subjulgá-lo. E dizer: olha, pecado, você tem destruído a minha vida, mas hoje eu tomei uma decisão de não mais viver sobre teu reinado, mas de ser transformado pelo poder de Jesus. Vamos todos nos colocar de pé. E eu quero orar por cada um de vocês aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pessoas, Senhor, jovens, adultos, mulheres, homens, ó Pai, se levantaram colocando diante do Senhor, ó Deus, em dificuldade com o pecado. Alguns até não conseguiram se batizar, ó Deus, porque o pecado está reinando. Mas hoje, Senhor, é o dia, é a manhã que o Senhor separou para que o poder do pecado não mais nos subjugue, ó Deus, mas que ele seja destruído de uma vez por todas por meio do sangue do Cordeiro de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, que o meu irmão e a minha irmã seja, Senhor Deus, totalmente liberto do poder do pecado. Ó Deus, que eles possam sim viver em novidade de vida, dizendo: pecado, você não mais tem poder sobre a minha vida. Ó Deus, que eles sejam, ó Deus, nutridos do poder da Tua palavra, e que possam sair daqui hoje, ó Deus, renovados pelo poder do sangue do Cordeiro, dizendo: olha, eu entrei um velho homem lá, e agora eu saí um novo homem, uma nova mulher. Eu morri como Jesus morreu para o pecado, e eu ressurgi como Jesus ressurgiu do pecado.
libertos. Agora, homens e mulheres santos, dignos do poder do sangue de Jesus. Ó Deus, derrame da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia sobre cada um de nós, porque nós precisamos, como servos do Senhor, caminhar, ó Deus, como homens santos e mulheres santas, ó Pai. Por isso, Deus, renova, fortaleça, ó Deus, a nossa fé. Renova-nos por meio da tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de mudar em nós aquilo que precisa. E precisamos, ó Deus. Por isso, Pai, misericordioso Deus que tu és, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã. E te pedimos que verdadeiramente, ó Pai, queremos andar com o Senhor e queremos ser livres do pecado, ó Pai. Podemos, ó Deus, caminhar de mãos dadas com o Senhor. É certo, ó Pai, que enfrentaremos lutas e os pecados virão, mas o Senhor venceu na cruz por nós. O pecado que antes cometemos, o que agora estamos cometendo, o que viermos a cometer. Isso é graça, Senhor. Muito obrigado. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos ao Senhor por tudo que ouvimos. E te pedimos que a palavra do Senhor seja guardada lá no profundo do nosso coração, e que seja germinada, e que possa alcançar inúmeras pessoas. Oramos agradecidos no nome e no poder de Jesus. Amém.